Bom dia a todos. Eu vou roubar, se me derem mais 3 minutos do tempo, só para fazer algumas considerações iniciais. A primeira, agradecer muito à Auditoria Cidadã. Já ontem eu referi, mas quero voltar a dizê-lo, trabalhamos todos em equipa, mas o papel da auditora e organizadora, o papel militante e organizativo da Maria Lúcia Fattorelli é, neste momento, insubstituível e determinante para nós estarmos aqui. Obrigada mais uma vez, Maria Lúcia. Quero-vos também dizer que eu estou, não é a primeira vez que eu me junto a vós e estou novamente muito impressionada. Nós tendemos, como vocês sabem, a dizer bem dos nossos países quando não temos razão e também não lhes dar o devido destaque quando temos coisas boas, não é? Exageramos coisas boas que não existem e não reconhecemos coisas boas que existem. Eu diria que o sentimento nacionalista é mais ou menos assim. E o Brasil tem muitos problemas, como vocês sabem. Tem problemas gravíssimos, conhecem muito melhor do que eu. Mas tem também situações que fazem parte do desenvolvimento desigual e combinado que o tornam um país especial. Por razões que eu não sei, o Brasil tem, segundo o que eu sei no mundo, é muito difícil dizer no mundo, porque eu, por exemplo, não conheço a Ásia para poder falar à vontade, mas eu não conheço um país onde tantos sindicatos, tantos intelectuais, tantos trabalhadores se dediquem voluntariamente à auditoria cidadã. E isto é de um alento enorme. Eu não conheço, em Portugal não há um único sindicato a apoiar uma auditoria cidadã. Deixou de haver um movimento de auditoria cidadã quando os dois partidos que apoiam o atual governo deixaram de ter como batalha a tímida que tinham renegociação da dívida pública. E, portanto, chegar aqui e me encontrar com dezenas de entidades sindicais, de trabalho, organizativos, de inspectores federais, setores dos próprios tribunais de contas, etc., que voluntariamente se dedicam a isto, é realmente um alento que eu queria, por favor, que me descontassem no tempo para dizê-lo. E quero dizer outra coisa. Eu sou académica, fiz uma carreira académica e não consigo, na academia, ter o diálogo científico que tenho aqui. Isto envergonha a academia e demonstra a importância que significa a organização de base a partir dos locais de trabalho. Nós não temos a nível académico a quantidade de técnicos e de cientistas a pensar a questão da dívida pública como temos reunidos hoje nesta sala, financiados por entidades sindicais. Isto é demonstrativo de que as pessoas nos seus locais de trabalho, com força organizativa, podem ir além. E aquilo que se chama militante, que é uma palavra muito bonita, é uma palavra que significa dedicação, não pode ser ofuscada pelo facto de que esta militância que se faz aqui tem um caráter profundamente científico e sério. E muitas vezes nós encontramos-nos na academia, é preciso dizê-lo, com trabalhos muito sérios e importantes. Enfim, eu sou académica, não poderia dizê-lo, grande parte dos colegas com quem eu tenho trabalhado são académicos, mas encontramos na academia trabalhos que são de mera propaganda ideológica, obscurantistas e que viram as costas à ciência. E isso é inadmissível nos dias de hoje. Dizer-vos também que os livros já não estão disponíveis, mas vocês podem encontrá-los no site da Bertrand online e pedir para eles serem enviados para o Brasil, e podem também comprar a versão e-book, que é uma versão muito mais barata, que fica por cerca de 40 e poucos reais. Portanto, é uma versão que é entregue automaticamente, não é tão agradável um e-book. Também no meu blog, Raquel Cardeira Varela, vocês encontram muitos vídeos e muitos documentos e muitos artigos sobre estas questões que resultam de um trabalho em equipa, quero sublinhá-lo. Então, eu tenho o meu PowerPoint, tenho um... Com licença.
doutor, obrigado. São estes livros, e o terceiro é um estudo, é o último estudo que coordenámos o ano passado, que é o estudo das contas públicas do Serviço Nacional de Saúde. E eu já lá vou. Antes disso eu gostava de repetir uma frase que eu disse ontem, e que vem no capítulo da acumulação primitiva do Capital, que neste ano celebra 150 anos da publicação do tomo 1. A dívida pública, ela não nasce para servir o Estado, é justamente o contrário. Desde o seu início, não é uma especificidade contemporânea. Eu sou historiadora, gostaria de referir isto. Hoje, porém, é indesmentível. Aquilo que era mais abstrato para muitos de nós tornou-se absolutamente claro. O Estado entrega aos bancos dinheiro que os bancos emprestam ao Estado e o Estado remunera em juros. Por isso, este colóquio tem corretamente o nome de sistema da dívida. É importante que nós deixemos de chamar dívida pública, porque pública remete à honradez da maioria dos trabalhadores do mundo de garantir as suas dívidas. Nem tudo o que é estatal é público. A dívida é estatal, ou seja, tem sido o Estado a organizar o sistema de dívida, mas ela não é pública. Ela não pode ser alocada aos trabalhadores. Em Portugal, o Estado apresentou uma subida da dívida pública em cerca de 3 anos, de 60% do PIB para 130% do PIB. Como devem imaginar, os trabalhadores tinham que ter consumido todos os Rolls Royce que há à venda no mundo para justificar que esse aporte seria alocado aos trabalhadores. Ele não foi. Obviamente, ele foi feito para salvar os títulos podres das instituições financeiras ao longo dos últimos 20 anos, que para sair da crise do capitalismo de 1970 a 1980, começaram a imprimir, começaram a endividar-se e a criar expectativas de retorno da produção que não existem. Efetivamente, elas não existem. E, portanto, neste momento, por exemplo, os juros da dívida pública portuguesa remuneram 5%, o que a Volkswagen nunca vai conseguir vender carros. É uma espécie de um jackpot para garantir uma taxa média de lucro, que é um brutal custo para a sociedade. Normalmente diz que o trabalho é um custo. O trabalho não é um custo, pelo contrário, o trabalho não é remunerado a quanto vale, mas o lucro é um custo. Passa-se que o governo conservador e o atual governo dito de esquerda e apoiado pelos partidos de esquerda se recusa a tornar as contas públicas do Estado. Portanto, nós não sabemos porque a dívida foi contraída, em nome de quem e quando. Isto é, vejam, isto é uma reivindicação elementar. Não é preciso ser um revolucionário para defender isto. Basta ser uma pessoa decente e séria. Nós não vamos ali ao restaurante e pagamos uma conta sem nos apresentarem a fatura. Portanto, a auditoria à dívida pública é uma fatura, a qual nós temos o direito elementar a conhecer. Os governos recusaram-se a fazer isso. Nós sabemos porque é que os governos se recusaram a fazer isso, porque há, por mais invenção de legalidade que se possa dar a este sistema, hoje é absolutamente claro para toda a gente que existem justificações por trás da dívida pública que são economicamente insustentáveis. Em Portugal, por exemplo, foram assinados contratos ao abrigo dos pareceres de alguns juízes dos tribunais de contas, e quero lembrar particularmente um, Carlos Moreno, a quem envio aqui a minha saudação e a minha profunda admiração. Foram negociados contratos de parcerias público-privadas com taxas de rentabilidade de 14% a 18%. Nem no tráfico de droga, como sabem, não é possível. Não é possível. Estes contratos de dívida pública garantem, por exemplo, que os concessionários de uma autoestrada, como é que se chama aqui a autoestrada? Uma estrada rápida. Rodovia. Os concessionários de uma rodovia recebem
o equivalente a 1 milhão de carros por ano, imaginemos, estou-vos a dar um número sem, não tenho aqui o número de cor, mas o Dr. Carlos Moreno publicou um livro que se chama Como o Estado Gasta o Nosso Dinheiro, onde estão lá os números todos, que vos aconselho vivamente, porque é um livro extraordinário, feito por um juiz do Tribunal de Contas. Carlos Moreno, Como o Estado Gasta o Nosso Dinheiro. 1 milhão de carros, se passam 200 mil, o Estado paga os outros 800 mil à entidade privada. É um negócio absolutamente maravilhoso. Nós não conhecemos esta generosidade estatal com os trabalhadores que foram despedidos para pagar a dívida pública, portanto, com a redução do emprego, são despedidos trabalhadores para aumentar o superávit e remunerar a dívida pública e que perderam a sua casa. O Estado não se chegou à frente para salvar a casa, que é um bem de primeira necessidade, é um direito humano, mas garante todos os anos estas taxas de remuneração infames aos detentores destes títulos. Normalmente eles são apelidados de mercados, como se não tivessem bilhete de identidade e nome, como se fosse assim uma entidade etérea. Os mercados são acionistas privados que toda a gente tem a direção da casa e que obviamente podiam ser expropriados para pagar as dívidas que eles próprios contraíram. Mas para aí não existe mão pesada. Existe uma mão pesadíssima sobre os trabalhadores e permanente. Bom, como o Estado não nos dava as contas, nós fomos por outro caminho. Não fomos pela autoestrada, fomos por um velho caminho e chegámos lá. O que é que nós fizemos? Se o Estado não diz de onde é que vem a dívida pública, nós pelo menos vamos escrutinar detalhadamente quanto é que os trabalhadores entregaram ao Estado e quanto é que receberam. Porque o argumento para justificar a dívida pública era que o Estado Social era gordo, o Estado de Previdência era gordo. Eu devo-vos dizer que eu não sei para que é que serve um Estado se não é social. Não sinto falta nenhuma do Estado noutra forma. Se o Estado é para prestar educação, saúde, transportes públicos, garantir o bem-estar da população, ele serve para alguma coisa. Se é para outras funções que eu desconheço, não serve para nada. Nós não precisamos desse Estado. Então nós fomos por outro lado. E a partir das contas do Eurostat, que estão detalhadas, e eu devo dizer que disponibilizo-me e quero aqui disponibilizar-me a todas as entidades para o que precisarem da minha parte contarem comigo, mas eu penso que se vocês aqui no Brasil pensarem fazer o mesmo, e nós ajudaremos em tudo o que for necessário, eu virei cá para o que for necessário, etc., eu penso que os vossos números vão ser ainda mais escandalosos. A razão é óbvia, é porque a maioria do país não há propriamente serviços públicos no Brasil. Não existem, inclusive ao nível de questões absolutamente básicas como a segurança. Como vocês sabem, os brasileiros resolveram o problema da segurança colocando grades privadas à porta de casa. Portanto, um problema de segurança pública absolutamente essencial, o problema da passadeira. Não há passadeiras no Brasil, por acaso aqui em Brasília há, mas se vocês forem ao Rio de Janeiro não há passadeiras. Eu levei muito tempo a compreender porque é que a passadeira mudava de cor quando eu andava. Portanto, 10 metros tem uma cor, depois deixa de existir passeio. Depois existe outra coisa, depois existe uma que está escavacada. É porque não é público, é o prédio que é responsável pelo sítio onde as pessoas andam. Vocês percebem o que é que isto significa? Entenderam, passadeira, calçada. Calçada. Eu estava pensando na passadeira. É calçada. Não há calçada. Nós temos uma calçada. Nós obrigamos o Estado a fazer calçadas para todas as pessoas andarem. Aqui nem calçada existe. Portanto, não vou sequer entrar no dantesco ausência de um sistema único de saúde ou do que é que significa a tragédia da educação pública no Brasil, que significa, como vocês sabem, quem põe os filhos no sistema público no Brasil está a pôr em causa o seu futuro.
Ora, os meus filhos andam no hospital público e frequentam a escola pública, o que significa que uma parte substancial da vossa massa salarial é entregue ao Estado em impostos e outra é entregue a pagar os serviços que o Estado não presta. Portanto, se as nossas contas colocam o Estado em dívida para connosco, imaginem no vosso caso. Era isto que eu queria sublinhar, embora eu não tenha feito as contas para o Brasil, mas disponibilizo-me, obviamente, a ajudar. Que contas é que nós fizemos? Primeiro, isto parte de um modelo económico realizado pelo professor Anwar Shaikh, da Universidade em Nova Iorque. O que é que ele propõe? Ele faz um estudo para 5 países da OCDE, onde faz a conta de tudo o que os trabalhadores entregam ao Estado e tudo o que recebem. Como vocês sabem, na contabilidade oficial estão divididos os rendimentos do capital de rendimentos do trabalho. Eu devo dizer que eu discordo disto, porque capital é trabalho não pago. Todos os rendimentos são do trabalho. Mas nós assumimos, como o professor Anwar Shaikh, que há rendimentos do capital. Portanto, vejam, nós já partimos numa desvantagem e num erro científico. Há rendimentos do capital. Não há rendimentos do capital. Mas nós, nas nossas contas, partimos que sim. Ora, segundo dados oficiais, sensivelmente 50% dos rendimentos em Portugal são do capital e 50% do trabalho. É a partir daí que nós começamos a alocar os impostos ao Estado. E vamos às contas que o Estado tem com um imenso detalhe. Devo dizer que sabemos quanto é que foi gasto em papel numa determinada repartição. Portanto, estes detalhes estão todos realizados no Eurostat e no Instituto Nacional de Estatística. Nós fizemos as contas e os números são surpreendentes. O primeiro fator é que 75% de todos os impostos pagos são pagos pelos trabalhadores, apesar do seu rendimento só constituir 50% supostamente nessa conta. A segunda, portanto, isto é a fórmula simplificada, digamos assim. O resultado é o salário social líquido, ou seja, é o Estado Social, não é? São as funções sociais do Estado que estão definidas como tal pela própria União Europeia. Segurança Social, saúde, educação, transportes coletivos, setores de lazer e cultura. O resultado é este aqui, e eu pedia-vos para vocês olharem para este quadro. A azul está quanto é que os trabalhadores entregam ao Estado, a vermelho os déficits. Aqueles dois últimos azuis bastante altos não são uma subida do déficit dos trabalhadores. Portanto, vocês em cima têm um superávit. Até 2001 os trabalhadores entregam sempre mais ao Estado do que recebem. Curiosamente, o Estado nunca lhes devolveu o que arrecadou a mais. Depois vocês têm ligeiros déficits e 2009, 2010 têm um grande déficit, mas esse déficit é falso porque 1.000 milhões em cada ano foram alocados a déficits de trabalhadores, mas já foi corrigido pelo Instituto Nacional de Estatística. Explicaram que era uma questão de contabilidade, mas que depois voltaram a pôr no lugar certo, quando nós apresentámos os dados, obviamente. Bom, seja como for, a vermelho estão os déficits. Os déficits são sempre brutalmente superiores àquilo que é o Estado Social. Ou seja, os trabalhadores não devem nada ao Estado. Significa que a dívida pública não pode ser alocada aos trabalhadores, vai ter que ser alocada a outros setores. Em função disto, nós defendemos uma suspensão unilateral do pagamento da dívida pública. E este foi um debate que decorreu durante alguns anos em Portugal. Neste momento a situação é ainda mais grave, porque já não existe o debate se a dívida deve ser suspensa ou renegociada, porque simplesmente o debate da dívida desapareceu. Ela continua numa nota de rodapé dos programas dos partidos de esquerda, mas ele desapareceu do impacto público. O nosso argumento era o seguinte: primeiro, está provado que os trabalhadores não devem nada, por isso a dívida deve ser suspensa. Segundo, uma renegociação da dívida pública tem, se for feita a favor dos trabalhadores, exatamente o mesmo impacto que uma suspensão. E isto significa o quê? Significa que, a rigor, se um Estado anuncia a renegociação da dívida pública a favor dos trabalhadores, claro que agora se fala muito de renegociações de dívida como a que aconteceu na Grécia, mas isso não é uma renegociação da dívida, isso é uma extensão, é um aumento do bolo. O que fizeram na Grécia foi dizer, olha,
O bolo, vocês pagam 4 fatias pelo bolo. E agora, o bolo passa a ser 2 bolos e vocês só pagam uma fatia e meia. Quer dizer, não é nada. Isso não é nada. É um esquema. Significa que pagam mais, mas durante mais tempo. Ora, não é isso que nós queremos. Uma renegociação da dívida a favor dos trabalhadores é uma renegociação que corta uma fatia do bolo e diz, não pagamos. Ora, o efeito disto nos chamados mercados, ou seja, nos detentores de ações, é imediatamente fuga de capitais. Ou seja, descapitalização de um país. Portanto, a rigor, o que se passa é que o sistema, ninguém pode suspender ou renegociar a dívida se tiver respeito pelos seus cidadãos, sem primeiro fazer uma nacionalização do sistema financeiro. Porque nós temos que evitar a fuga de capitais. Portanto, a primeira medida, a única medida justa politicamente que não ponha o país em risco de uma sangria de capitais é uma nacionalização sem indemnização do sistema financeiro e bancário imediata e total, seguida da suspensão do pagamento da dívida. Qualquer outra forma é uma forma eleitoral. Uma dívida renegociada a favor dos trabalhadores vai implicar fuga de capitais, vai implicar esvaziar o país de recursos. Daí que a questão da expropriação do sistema financeiro seja absolutamente essencial para garantir o bem-estar de um povo e ele tem que ser feito antes da suspensão do pagamento da dívida para poder-se controlar os capitais. Eu venho de um país que fez isso, controlou os capitais e nacionalizou o sistema financeiro e bancário em 1975. E isso foi feito, sabem por quem? Pelos trabalhadores bancários. Foram os primeiros que começaram a controlar a saída de capitais. Não foi o Estado. O Estado veio a seguir a correr, tentar tirar os capitais da mão dos trabalhadores por uma nacionalização que fosse um compromisso entre trabalho e capital então. O segundo dado, eu não vou ter tempo de passar por aqui, tenho apenas mais 5 minutos. Gostava de vos mostrar este slide, este é do nosso estudo do Serviço Nacional de Saúde, porque ele demonstra que a remuneração da dívida tem sido paga com a exaustão dos profissionais de saúde. Hoje, o principal problema que entra dentro dos consultórios de psicologia, psicanálise e psiquiatria é o burnout e a exaustão. A intensificação do trabalho foi brutal. Ao se despedirem trabalhadores e não se contratarem mais trabalhadores, os trabalhadores passaram a fazer não uma, mas 2, mas 3, mas 10, 20 tarefas e chegam exaustos ao final do dia. É curioso, gostava de vos deixar esta nota, porque eu fiz um livro com um psicanalista sobre o impacto nos locais de trabalho destas medidas, que se chama Do Medo à Esperança, justamente. Um psicanalista extraordinário chamado António Coimbra de Matos. E é fácil constatar que antes os problemas amorosos e familiares constituíam o cerne das consultas. Agora são os problemas de trabalho, o que nos diz 2 coisas. A primeira é que o trabalho se tornou um local de tortura para a maioria das pessoas. A segunda é que o trabalho é tão esmagador que as pessoas deixaram de refletir sobre as relações familiares. O que também é um problema, porque as relações deixaram de questionar as suas relações familiares e amorosas, que se tornaram uma espécie de abrigo do tormento que é o trabalho. O que eu vos estou a dizer é que ninguém tem coragem de chegar a casa e questionar se é feliz ou não, depois de estar 12 horas torturado no local de trabalho. Portanto, isto significa um retrocesso na capacidade de sonhar do homem. O que eu vos estou a querer dizer é que a dívida pública torna os homens cada vez mais próximos da animalização, em que só estão preocupados com a sua sobrevivência. Não estão preocupados com aquilo que faz nós humanos. Amar, sonhar, criar, construir, porque nós não podemos ficar resumidos à sobrevivência. Se eu tenho dinheiro para pagar a casa, se eu tenho dinheiro para a escola dos filhos, isso é gestão do elementar e básico. Vocês ali veem a intervenção da Troika e a queda geral do salário dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todos eles. Portanto, o aumento da dívida pública, ou seja, salvar
detentores de capitais da dívida pública significa enterrar a qualidade das relações laborais e o salário dos profissionais do serviço de saúde. Eu queria dizer uma nota sobre a segurança social. Eu não sei se trouxe aqui o quadro. Enfim, este quadro também é muito interessante. Eu tenho estudado isto sobretudo em 3 setores, o setor automóvel e o setor eu tenho já que concluir, eu vou rapidamente concluir. Só para vos dizer o seguinte, a Previdência Social tem sido usada para reestruturar empresas com planos de previdência, planos de demissão voluntários e reforma, aposentadorias antecipadas. E os salários caem. E depois os governos queixam-se que nós temos um problema gravíssimo na sociedade, que é as pessoas estão a envelhecer. Ora, obviamente envelhecer não é um problema, é uma extraordinária conquista científica e civilizacional, não é uma tragédia, é uma boa notícia. Mas o mais interessante é que os governos do mundo insistem. Ainda hoje eu li uma entrevista do ministro Vieira da Silva, hoje de um jornal há 2 dias, do Vieira da Silva, deste atual governo, que é um governo que diz que está a devolver os rendimentos às pessoas, a dizer que nós temos um problema demográfico em Portugal. Ora, nós não temos um problema demográfico nenhum, porque a produtividade do trabalho aumentou 430% em 40 anos. Significa que um trabalhador hoje trabalha por quase 5 com a introdução de tecnologia. Portanto, nós podemos sustentar mais 5 aposentados. Um sustenta 5 vezes mais aposentados do que sustentaria. Agora, nós temos um problema gravíssimo de relações laborais. Se o Fundo da Segurança Social, vejam bem, vocês aposentam-se a ganhar 10 mil reais e o tipo que se vai substituir-vos, primeiro, um aposenta-se, 2 aposentam-se e só é substituído por um. Num sistema de repartição intergeracional, é óbvio que um não pode sustentar 2. Segundo, o que se aposenta, aposenta-se com 10 ou 20 mil reais. E o que entra a ganhar 2 ou 3 mil reais, como é que ele, num sistema de repartição... Agora, não chamem a isto, que é uma opção política, um problema demográfico da evolução da sociedade. Porque isto é um problema central e estrutural, o da Previdência. Um dos livros que nós publicámos é só sobre esta questão, eu não tenho tempo de desenvolver aqui, mas devo-vos dizer que é mentira dizer que nós temos um problema demográfico. Em Portugal, onde a pirâmide etária é uma pirâmide envelhecida. Imaginem no Brasil, onde ela é uma pirâmide nova. O problema do Brasil é que as pessoas não estão a trabalhar ou estão a trabalhar abaixo da sua remuneração. Não é que os seus pais envelheceram, porque isso é um direito elementar da civilização. E com isto me despeço, que já me estão ali a fazer sinal. Obrigada.